Frações equivalentes. São frações que representam a mesma parte do inteiro. Por isso que é chamada equivalente. Equivale, igual. O símbolo é o sinal de igual. Eu coloquei aqui um exemplo, tá? Da seguinte maneira, ó. Eu peguei o inteiro, dividi em duas partes. Pintei um meio. Peguei outro inteiro, do mesmo tamanho, ó. Dividi agora em 4 partes, pintei 2 quartos. Terceiro exemplo, peguei o mesmo inteiro, dividi em 6 partes, pintei 3. Então, olha, observe que essas 3 frações, elas estão pintadas aí a metade. Então, elas são chamadas de equivalentes. Isso aqui é só um exemplo. 1/2 é equivalente a 2 quartos, que é equivalente a 3 sextos. Por quê? Porque elas representam a metade do inteiro. Mas podia ser qualquer outra parte, viu? Lógico que nós não vamos ficar, toda vez que for responder uma questão de equivalentes, frações equivalentes, ter que desenhar. Existe uma propriedade fundamental que facilita muito. A propriedade fundamental diz que nós podemos multiplicar ou dividir só se for possível, os termos de uma fração, ou seja, numerador e denominador, por um mesmo número natural diferente de 0. Aqui eu coloquei, ó, eu tenho 2 terços. Eu quero multiplicar por 2. Aí eu multiplico, acho 4 sextos. Aqui eu quero dividir por 5. Dividir, deu 2 terços. Então, elas são equivalentes. Ah, só pode ser esse número? Qualquer outro número. Na divisão tem que ser possível. E você responde as questões, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma fração 5 sextos, aí eu tenho aqui um denominador 24. Como é que eu descubro o numerador? É só ver, ó, de 6 para 24, como aumentou, eu vou fazer uma multiplicação. Por qual número multiplicado? 6 dá 24. Aí eu multiplico também em cima. Então, ó, encontrei a fração equivalente. E classe de equivalência, que eu vou chamar de CE, é um conjunto formado só por frações equivalentes, é uma fração dada. E como é que a gente encontra essa fração equivalente? Só multiplicando pelos números naturais não nulos, ou seja, sem o zero. Classe de equivalência 2/5. Aí eu multipliquei 2/5 por 1, multipliquei por 2, ó, multiplicando por 3, por 4, por 5, e aí sucessivamente. E eu quero mostrar para vocês o que é que tem nessa classe de equivalência que a gente pode ficar como na memória. Se eu somar, ó, 2 mais 5 não é 7, ó, olha o que é que acontece aqui, ó, somando, ó, 7, 14, 21, 28, 35, são os múltiplos de 7. Se eu diminuir, ó, 5 menos 2, não é 3, aqui, ó, 3, 6, 9, 12, tá? Então, sempre acontece isso. E simplificação de frações é um exemplo prático de frações equivalentes. Só que só dividindo, não pode multiplicar. E temos 2 maneiras. Uma maneira é chamada de divisões sucessivas. Por quê? Ó? Porque a gente divide várias vezes. Ó, 16 24avos são divisíveis por 2, dividi. 8 12avos ainda são divisíveis por 2. Vou dividindo até quando não for mais possível. Essa fração é simplificada ou irredutível. E nós temos outra maneira, chamada de MDC. Calculo o MDC, depois é só dividir. Ó. Eu calculo o MDC aqui, decomposição simultânea. Aí dividi, ó, por 8, 2 terços. Já encontro simplificado, pode observar. Tá certo?